em quem eu mais confio nesse mundo. Mano, a trilha sonora dessa cena é Do que mais eu preciso? top, tá? E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos do Distrito de Reconhecimento. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar aos episódios 11, 12 e 13 da primeira temporada de Attack on Titan, episódios intitulados Ídolo, Ferida e Desejo Primordial. Idol, Want and Primal Desire. Então, enfim, bora aí continuar esse arco, porque agora o pau deve torar, o trio tá junto de novo, eles vão ter que resolver problemas, vão ter que entender qual que foi o lance ali envolvendo o pai do Eren, e ao mesmo tempo, novamente, sempre pode acontecer algo inesperado e eu estou muito ansioso para ver o que será isso. Então, bora lá que depois eu vou comentar o que é que eu achei. Distrito Drost. Eren Yeager usa seu poder misterioso de... Parça, sabe o que me pega? O tanto de vezes que ele fala ano 800 e tanto. Porque me indica que em algum momento a gente vai ter um salto muito grande. Ou a gente vai ter um salto muito grande, ou vai ter algum momento que a gente vai voltar no tempo, ou vai pro futuro, para falar sobre algum assunto, entendeu? Que seja relevante pro nosso presente, que seria o ano 850. Porque o fato de focar tanto em 845, 850 me indica que, mano, em algum momento vai ser relevante o ano, sabe? Tipo assim, pô, a gente agora tá em 1845, tá ligado? Pô, você pulou 1000 anos, o que aconteceu em 1000 anos, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa desse tipo em algum momento, porque, senão, por quê, sabe? Você vê que nenhuma obra normalmente fala do ano que se passa, então pra você falar do ano que se passa é porque o ano é relevante em algum ponto, entendeu? É tipo de Volta pro Futuro, que você fala 1985, agora você está em 1955, e depois você foi pra 2015, sabe? Pô, tocou a musiquinha, calma. Paremos. Juro que se eu não estivesse gravando com uma câmera de celular, se eu estivesse gravando com uma câmera profissional e o celular estivesse aqui na minha mão, eu botava pra ouvir a versão dublada que tem dessa música, que é muito boa. Muito boa. Devia fazer parte do... pra eu poder cantar junto. Mano, essa batalha de Trosh não acaba mais, né? Tipo assim. Eu faço. Farei isso. Mó tesão, você viu? Você falou bonito. Você é um homem de verdade. E... homofóbico? Oficiais! Isso é morte na certa. Pode fechar. Isso é morte na certa. Para! Me solta! Eu me recuso a voltar para aquele lugar horrível! Que toda a humanidade se unisse e lutasse como uma só. É, vocês não são o primeiro a falar O que sobre isso. você acha dessa história? Que é uma história bem boba. Chega a me dar sono. Então, meu rapaz, você... Ah, que bom que ele tá bem. Você mal sabe. Que ele tá do lado do comandante. Mas a ordem dele foi isso mesmo? Isso quer dizer isso? Eu tô achando que ele tá falando, olha pra baixo. Quer um pouco? Tipo, olha lá embaixo. Obrigado, senhor. Atenção! Tem que falar alto mesmo, pra ouvir dali de cima. É capaz de fabricar o corpo de um titã e consegue controlá-lo. Dos nossos experimentos. Eu não tô entendendo o que o comandante tá falando. É porque eu sou meio burro ou vocês também? Cala essa sua boca, idiota. Esperem! Não me façam executar vocês! E quem quiser que sua família e amigos passem por isso, pode sair também. Foi uma maneira de eliminar a massa de desempregados que o governo não podia cuidar. Caraca. Ninguém fala sobre isso. Para que vocês morram aqui. Da humanidade. Pô, só a música, né, mano? Nossa! Já dá o tchan. Equipamentos de locomoção 3D, dispositivos de transferência de peso. Para se locomover no espaço tridimensional é preciso saber transferir o peso com precisão por meio dos cintos amarrados por todo o corpo. Pô, transferir o peso. Nossa, imagina, tipo, peso. Equipamento de locomoção 3D. Para permitir manobras rápidas no espaço tridimensional, o equipamento é o mais leve possível. É, imagina, né? Se bem que aquela coisa na cintura aqui é absurdo. E não importa nem um pouco como. Mas nós também queremos isso, senhor. Então pensa. Então o jeito é apostar nesse rapaz. Você entende de álcool? Sabe o que é uma boa bebida? E o que não é, então... Você também é. Só pra você saber, Yeager, que pense neles como estatísticas.
Forte. Esperem. São pessoas reais, de carne e osso. Eu vou fazer isso com certeza. Os humanos Compreendeu? venceram os titãs. Desde que eles apareceram. Pode ser a primeira vitória da humanidade. Pequeno passo. Ó, ó. Se comparado com tudo que o ataque. Caraca. Pô, ele se jogou e... De que o Eren tem força pra nos levar pra frente. Pô, essa série é muito sacanagem, mano. Mano, tipo assim, no último segundo. Ela falou, achou? Achou mesmo que era o que você esperava? Não. Ha! E que isso? Mano, juro, na hora que ele virou, eu falei, deu merda. Tipo assim, na minha cabeça eu tava assim, deu merda, tá ligado? Tipo assim, já não é o que a gente espera, tá ligado? Eles vão de novo quebrar o esperado. Então eles fazem toda uma construção do Eren ser um possível aliado, legal, pá. E aí já no próximo é tipo assim, não mais, não mais. Não, até parece, ele não matou a Mikasa, mano. Nem a pau. Parece, aí foi só pra assustar. Na hora que ela olhou assim, eu falei, ela notou alguma coisa. Na hora que ele virou... O Titã Colossal e o Titã Blindado. A narração do Armin é muito boa, né, mano? Por mais que por mim não tivesse fadado a fracassar, assim, pô, tava muito certo, tá ligado? Poderia fracassar dele e conseguir levantar a pedra. Ackerman! Desvie, Ackerman! Arrancou a pele? Tá parecendo que as tropas não conseguiram realizar a missão. Ixi. Aí! Onde você vai, Armin? Eles são os melhores entre os melhores. Não importa quantos morram. O cara nasceu pra liderar mesmo, hein? Então, vamos tentar não virar uma dessas perdas. Nenhum de nós. Ian, você tá Mas ele falando mudou? sério? Como é que você acha que a humanidade vai vencer os titãs? Essa é a nossa única chance. Nossa, parece uma câmera 360. Afinal, é pra proteger o seu namorado. Ele é família. Oxe, parça. Oxe, ainda vermelho. Mas aquela vez ele perdeu o O que braço. garante que ele pode voltar à forma normal? Ah, a foto Esquece. da outra vez ele perdeu o Ficar braço. pensando não vai adiantar nada agora. Dispositivos de transferência do peso. Os usuários precisam transferir todo o peso de um lado do quadril para o outro. Isso permite movimentos acrobáticos, mas acaba cansando os músculos. Nossa, imagina, mano. Só aqui, ó. Só aí o abdômen tem que estar como? Trincado. Por isso todo mundo é magrinho. Pesado. Nossa, será que ele vai rasgar ali dentro No mesmo lugar no pescoço. e entrar? 1 metro de altura e 10 centímetros de largura. Vê se você consegue proteger a gente dos titãs! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Fica firme! Nossa, Se ele você pegou o não braço. sair daí, a gente vai morrer! Eren! Eren! Acorda, Eren! Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido
Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, te puxar e nós vai dar um abraço. Já era hora de você morrer, seu desgraçado! Nossa, mano, assustador, mano. Fiquem longe agora! Opa! Que isso? Sai logo daqui! Tá preula. Já morreram pessoas o suficiente. Que isso? Acabou o gás? Problema justo agora. Nossa, esse menor é uma aberração, né? Carinha de bebê do caramba. Que droga. Pô, deve cansar Eu pra não caramba. acredito que tô levando todo mundo comigo. Eren, a gente tinha combinado de ver o mundo lá fora um dia. Pra Nossa. lá dessas muralhas, tem muita coisa. Foi nesse mundo que eu nasci! Tá preula. Caraca, meu. Meu Deus. Hoje tem um 13.5 aqui. Membro dos cadetes, Eren Yeager. Foi legal o Armin relembrar pelo ponto que literalmente foi o que fez o próprio Eren salvar o Armin da morte episódios atrás, né? Que fez ele ser engolido. Então ele pegou um ponto-chave, conectou ali. Pode ser um pequeno passo. Nossa, eu adoro essas cenas assim, mano. Comparado com tudo que perdemos até Cenas agora. que provavelmente seriam muito difíceis de fazer Esse live pequeno action. passo, esse passo. Mas que porra é essa? Ele é um titã estúpido igual aos outros. Mudando... Essa frase, nós somos família, é da onde? É do Lilo e Stitch? Eu lembro de alguma animação que tem isso. Que, tipo, nós somos família. Não é? É, não é? Tem o Nós Somos Groots, óbvio. Mas aí não é família, é Groot. A música. Por que, Armin? Mano, a trilha desse anime é muito pica mesmo. Foi nesse mundo... Saco. Agora que eu notei a olhadinha da Mikasa pra ele no finalzinho daquela cena. Tipo, tá aqui, aí vem pra ela tá tipo assim, daqui a pouco ela dá uma olhadinha de canto. Tetsuro Akari. Gosto muito das páginas de quadrinho aparecendo no final. Me lembra a abertura da Marvel. Vamos lá, Jean. Eu confio em você, parça. Será que isso ainda vai funcionar? Eu acho legal que eles repetem algumas ceninhas, provavelmente porque as pessoas viram uma semana depois e tal. Capitão, nós não podemos ir. Agora somos só nós duas. Nossa, achei que o Tita tava tomando um Voltar negócio. para a pedra. Mó drink. 5 titãs, vindo do portão. Caraca, tem que botar uma pedra ali mesmo, mano. Cada vez mais. Vai rápido, vai rápido. Conseguiu, conseguiu? Ah, mano. Que droga! Por que esse cara... Ih, caralho. Nossa, mano. Olha que... Caraca, cagada. Vocês são muito loucos. Olha só quem fala. Foi mal, eu meio que me assustei. Trabalho em equipe. Olhem aquilo. Bravos. Imaginei. Eles tiraram o foco e aí quando volta revela pra geral. O homem tá forte.
Deu pra ver. Se a gente... Defendam ele! É isso. Que isso custe a vida de vocês! Temos que proteger o Eren! Mantenham os titãs longe! Vamos nessa, porra! Tô arrepiado. Vocês dois vão dar cobertura ao Eren! Isso é uma ordem! Entenderam? Sim, senhor! Os bestes. Ou a gente vai ter que enfiar nossas espadas nas suas bundas fedorentas! Aí não, hein? Aí não. No meu rabo, não. Os dois! Corram! Sigam a equipe do Misabi! Vem me pegar! Nossa, e mó gama, ó, que tá saindo dele. Parece um campo de força. Por aqui, Chamolenga! Vem me pegar! Espera! Misabi! Caraca, mano, foram dois rapidão. Não importa o quão assustador o mundo possa ser. Caraca! Caraca! Não importa o quão cruel esse mundo possa ser. Saiam da frente! Braba. Nossa, olha a rasteira que ela deu. Não é pra quebrar também. Nossa, mas tá tocando no Squirt, tá ligado? Suas mortes não foram em vão. Cara, que morreu os dois amigos dela, mano. Que merda. Salvem o esquadrão de elite! Pica! Pica, parça. A história de guerra contra os titãs. Os registros mais antigos dizem que os titãs surgiram há 107 anos, ou seja, 845. Eu não tô conseguindo pensar. Hoje está contando a partir de 850. Então, se for 850, então é 743. Ó! Uma palma e meia. Eles devoraram a maior parte dos humanos. Os humanos se lidaram com canhões, mas eram inúteis diante dos poderes regenerativos dos titãs. Até porque, mano, surgiu do nada, né? Imagina. Mano, se fosse hoje em dia, era bomba nuclear, tá ligado? Tipo assim, surge os titãs desses do nada, era Estados Unidos, Rússia, todo mundo tacando uma bomba nuclear pra lá e pra cá, e aí o mundo todo ia pro caralho. Se pau o Brasil sobreviveria que estaria longe. A menos que surgisse aqui os titãs. Aí, Os titãs que sobraram estão vindo. Eu aqui dentro. Eu não consigo soltar. Vamos ter que cortar. que isso? Espera, por favor! Ah, tá suave. Tinha que cortar a perna dele. Eren! Armin! Bora, bora, bora! Ixi! Ixi! Deus Ex Machina. É o Batman, mano. Tava mó escuro. É o Batman, caralho. E aí, criançada? A voz. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Conhecimento e da Corporação de Engenheiros da Divisão de Guarnição. Só um segundo. Nossa, o mundo dele parece menor do que... Dos nossos colegas. Entendeu? Epidemia, por quê? Ixi, mano. Esporos. Mas o quê? The Last of Us aí, ó. Vai virar o... Que isso, Brown? Da Divisão de Reconhecimento. Comandante Irwin. Eu lembro dele no cavalo. Então tem falta de memória e o seu pai sumiu. Vamos precisar recuperar o distrito Shiganshina e a Muralha Maria. Nossa. Selar o portão quebrado de lá seria... E massacrar todos os titãs que eu puder! Irwin, eu assumo a responsabilidade por ele. Se identificou? Avise os superiores. Na verdade, não é que eu confio no garoto, Ele quer ficar de olho. mas se ele nos trair ou se segue...
porque eu sou o único que dá conta de fazer isso. Eu já decidi. Da hora. Aí os próximos 3 episódios deve ser tipo assim um treinamento, né? Igual o comecinho lá, tipo treinamento pra fazer parte do reconhecimento. Gente, eu já achei que eles eram, tá? Tipo assim, eu estou falando desde todos os episódios de divisão de reconhecimento, porque por mim eles já estavam nesse caminho, né? Pra se tornar. Só tinha que avançar mais níveis. Cada um queria ir pra um lado, mas no fim eles já estavam, né? E aí por mim essa galera aí só era tipo... mais, tá ligado? Tô aqui há 10 anos e tudo mais, por isso. Enfim. Aí eu acho que os próximos 3 episódios vai ser treinamento. E aí os outros 3, né? Então pensa, esse é o 13. Então 14, 15, 16 vai ser o treinamento. 17, 18, 19 vem já o lance pra Muralha Maria aí. Pra eles conseguirem pegar a pedra e os caramba 4. E aí o 21, 22 vai... Pô, se pá, volta o vermelhão lá, o Colossal, vai ter porrada. Ou volta o diamante lá. Não é diamante, né? O coelho amarelo, né? Que cospe fogo. Tem alguma coisa a ver com fogo. E aí é final de temporada, tá ligado? Mas eles plantaram muito bem eles posicionaram muito bem as peças pra desenrolar. Ah, e tem o lance da chave, né? É porque eles querem fazer isso pra chave. Ah, e a chave deve ser o ponto dos episódios 20. 21, 22. Se pá que fica bem pro final. Então, tipo assim, talvez eles consigam passar a muralha, a Maria ali resolveu. No que resolveu, vem os bichos de surpresa, né? Aquela coisa que o anime gosta de fazer, de surprise, motherfucker. E aí nesse surprise, motherfucker, enfrentam uns bichos. E aí os últimos episódios mesmo vão ser o lance da chave, né? Pra fechar a temporada e fechar esse arco. E aí vai ser uma temporada bem fechadinha, talvez, né? No máximo deixa uma ponta no finalzinho pra gente ficar... Meu Deus! Mano, sabe o que eu tô pensando, mano? Eu já tô pensando aqui à frente, tá ligado? Pô, não vai ser nessa temporada, mas pode ficar pra uma próxima. Esse lance da chave aí, eles descobrem coisas sobre os titãs. E no que eles descobrirem coisas sobre os titãs, eles vão descobrir umas do que o pai fez pro Eren, né? De, tipo assim, colocar no teu DNA e tu poder virar um titã. E aí, geral, em algum ponto, pode tomar esse negócio. E aí vai ter algum momento que a gente vai ter, tipo, uma luta de titãs versus titãs. Titãs humanos contra os titãs, tá ligado? Nossa, ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Porque se o Eren tomou um negócio e ele pôde, todos podem tomar. Talvez tenham consequências. Alguém morre. Mas talvez a gente veja geral virando titã e tipo assim, mano, porrada de titã versus titã. Porém, se não acontecer também, tudo bem. Porque eu acho muito maneiro o lance deles, né? Voando e tudo mais. Sai o bagulho, corda pra lá, corda pra cá, espada pra lá, espada pra cá. Eu acho topson. Então, assim, também não vou botar totais expectativas porque eu gostaria que ainda tivesse. Mas eu acho que ainda daria pra ter. Seriam os principais. A Mikasa, o Eren, o Brown, tá ligado? Uma galerinha aí iria tomar isso daí. O Levi, talvez. E aí os outros, né? Tipo a Sasha, o Armin, iriam ficar nas cordinhas. O Cone, tá ligado? E aí, mano, é lucro. Aí é lucro, tá ligado? E aí a gente vai falar... cinema! Eu pelo menos vou, porque você já deve ter feito isso quando você assistiu pela primeira vez. Antes de falar sobre o episódio, eu gostaria que as pessoas que estiverem vendo este vídeo adiantado, que são as pessoas que fazem parte do Catarse, coloquem esse vídeo pra passar depois, porque normalmente o YouTube não conta a visualização que você assiste quando você tá vendo do jeito não listado, né? Quando o vídeo ainda não está público. Ou seja, é o tipo de vídeo que você pode assistir antecipadamente, mas ao mesmo tempo, pra mim, não vai contar como visualização, mesmo que você assista ele completo. Então, por favor, ou você vê esse vídeo depois quando sair, né? Só que aí é ruim, porque a ideia é exatamente você ver adiantado, ou você coloca depois pra passar na televisão, em algum lugar, quando você estiver dormindo, entendeu? E aí você vai me ajudar bastante. E aí fica a dica pra você que não faz parte do Catarse, fazer parte do Catarse, porque aí você vai ter o react adiantado. Vamos lá, que tempo é dinheiro. E, gente, muito bom esses episódios. Eu acho que foi uma crescente muito produtiva. Eu senti que o meio, ali, aquele meio, o meio do que foi o episódio 12, ele deu uma... Não tô dizendo que foi ruim, entendeu? Mas, tipo assim, ele deu uma relaxada. Porque o episódio 11, por mim, ele foi uma baita de uma preparação, né? Então foi um episódio realmente muito mais de conversa entre os personagens sobre o que é que estava acontecendo, sobre toda a situação, sobre o temor das pessoas em relação a terem que voltar para uma batalha onde a vida delas seria perdida, onde não daria em nada, ou seja, as pessoas não acreditando na causa como um todo, e aí você tendo aquele cara que é o sargento principal ali de bigodão careca,
falando, não, a gente tem um plano, atenção, mas ao mesmo tempo ele respeitando essas pessoas, então eu gostei muito disso, de ter esse lado mais humanitário dos personagens para com essa situação, porque não é fácil e é muita sacanagem já o personagem meio que, pô, não tô morrendo pelo bicho e vou ter que morrer aqui porque eu não quero, sabe, simplesmente lutar, fazer parte disso. E aí, principalmente com tantos traumas, pelo fato de que essas pessoas já lutaram uma vez, sabe? Então elas têm o direito de recusar uma segunda vez. E aí você tem exatamente esse sargento falando, não, pode deixar eles vivos, quem quiser ir embora pode ir embora, mas quem quiser ficar, ó, seguinte, tem essa situação aqui e a gente quer resolver esse problema, porque é o único jeito de resolver esse problema. Então, eu gostei muito de como o episódio ele tratou sobre isso. Mas você entende que o que eu falei agora resume o episódio inteiro? Tipo assim, são 20 minutos disso. O finalzinho dele é quando finalmente, tipo assim, pô, vamos pra lá, vamos fazer esse plano acontecer. Antes disso, são simplesmente, todo papo em relação a isso. Pelo menos eu não tá vindo na minha cabeça agora uma outra coisa que tenha sido esse episódio, sabe? Tipo assim, de ter real um desenvolvimento dos personagens, você trabalhar um outro assunto. Não, foi muito focado nisso. Eu achei que foi interessante e eu gostei porque por mim fez muito sentido como uma preparação, sabe? Tipo assim, pô, toda a ideia, todo o plano, o que é que eles querem fazer, como é que eles querem fazer. Obviamente, isso é muito bem preparado porque vai funcionar pro final catártico e totalmente virado que rola no final do episódio, sabe? Onde você tem exatamente o Eren virando contra a Mikasa e atacando ela, e aí você fala, meu Deus do céu, como assim? O que tá acontecendo? Então, assim, achei um ótimo ponto de fechamento para o episódio como um todo, sabe? De você preparar muito para uma situação e quando vê a situação rola uma virada. E gostei também porque, querendo ou não, ele prepara algumas coisinhas pro que vem futuramente. Então, principalmente, o cara ali que o sargento vai falar, pô, você gosta de bebida alcoólica, não gosta? Então você vai liderar. Fica uma coisa meio, quê? Mas no final acabou fazendo muito sentido. Não o lance da bebida alcoólica, eu admito que eu não entendi essa analogia, mas o lance de que ele escolheu o cara que ele sabia que poderia liderar o time, que poderia tomar a decisão correta, sabe? Porque principalmente quando chegou ali na hora, os outros dois deram 3 passos pra trás. Ele falou assim, não, mano, vamos voltar, acabou o plano, já era. E ele falou assim, não, a gente vai ficar aqui. Vocês resolvam aqueles caras, o outro vai resolver isso, e eu e a menina aqui vamos ficar pra ajudar o Eren, porque a gente não vai deixar esse moleque pra trás. Ou seja, é aquele cara que abraçou todo mundo, é aquele cara que agiu como líder de verdade, sabe? Ele representou, o que deixou ainda mais triste o final dele. Então, esse arco desse personagem nesses 3 episódios foi muito bom pra mim, porque foi um personagem que foi apresentado agora, você trouxe um ponto pra ele, você brincou com o fato de que ele poderia não ser capaz pra essa situação, ele foi extremamente capaz e ele no final morreu, sabe? Tipo assim, olha que merda, ele se sacrificou pela causa, pelo menos deu tudo certo, uhul, mas ao mesmo tempo, sabe, dá uma tristeza, dá um baque muito forte. Então, eu gostei muito do fechamento que eles fizeram pra isso, de como foi muito bem conduzido, sabe? Você apresentou um ponto aqui, você desenvolve isso aqui e no final você conclui, infelizmente, com ele morrendo, mas ele morrendo e ainda assim buscando salvar as pessoas, sabe? Literalmente a morte dele mostra que foi um cara que estava para ser comido, ele chegou lá, jogou o cara pra fora e foi comido. Então foi um cara que lutou até o fim, ele protegeu até o fim, ele lutou pelo Eren e por todos os outros até o fim, ele agiu como um líder de verdade, sabe? Então até mesmo, talvez isso ajude no desenvolvimento daquela mulher de óculos, que antes eu havia, eu ia falar tweetado, não faz nem sentido, que eu havia teorizado no quesito de que ela poderia estar contra o Eren, né? De que ela poderia não ser uma aliada, de que ela poderia ter um ponto ali que, sabe, deixaria ela como uma possível vilã, de uma possível discussão que eles poderiam trazer no futuro, e acabou que isso não veio. Veio num quesito de que ela não confiava na missão, ela não confiava no Eren, e por isso mesmo ela faz todo aquele discurso pro Eren entender a relevância e a importância dessa missão, o que no final de tudo, querendo ou não, tipo assim, eu acho que aquilo serviu muito mais pra personagem dela, talvez pra um desenvolvimento, do que pro Eren. Porque no fim de tudo, ela falou, mano, tipo assim, um textão de 5 minutos. O Eren virou um monstro e atacou eles. Tipo assim, tudo que ela falou foi irrelevante para o Eren como personagem. O que foi relevante para o Eren depois voltar e ajudar a galera? O Armin. Então se você corta tudo que ela falou pro Eren, tá ligado? Não muda nada na parte assim da história. Entretanto, eu acho que pra personagem foi muito bom. Porque como eu havia teorizado que ela poderia ser uma vilã, o fato dela vilã é assim, né? Não estou resumindo ela, tipo, preto no branco, tipo, nossa, vai ser a inimiga de todo mundo.
mas sim de que ela tinha pensamentos mais contra do que a favor para com Eren. Então esse momento foi muito legal porque foi um momento onde ela discursou. Ela abordou o fato de que, mano, ó, eu não confio em você e eu preciso muito que você mostre pra mim que você pode ser confiável. E aí no final de tudo, ele não só mostrou que podia ser confiável, mas também ela pensava que deveria agir de um certo modo e um outro cara foi lá e inspirou e mostrou que não, e mostrou que ainda estava certo quando no final a missão deu certo, sabe? Então isso ajudou ela de um certo modo que eu imagino que caso o anime for correto, ele vai proporcionar ainda mais situações para com essa personagem que façam ela crescer de algum modo. Então, achei muito interessante, principalmente porque ela tinha 2 outros amigos ali, de certo modo, do lado dela, e os 2 faleceram. Então só sobrou ela. Então ela vai estar mais ligada agora à nossa galerinha como um todo, né? Enfim, isso foi muito bom. Um outro ponto interessante também, por mais que eu tenha brincado com Deus Ex Machina, que para quem não sabe, é um termo muito usado para situações onde são resolvidas do nada, né? Então, basicamente o personagem está sofrendo um perigo e do nada surge uma coisa milagrosa que tira ele tira a galera da situação que poderia dar merda, né? Um filme que eu lembro que faz muito isso, que a galera falou muito na época, foi o Maze Runner 3, se eu não me engano. Se você for ver esse filme, diversas vezes, tipo assim, tá uma situação que fala, caraca, vai dar merda. E aí, do nada, surge alguém e salva eles, tira eles da situação. Isso acontece, tipo assim, umas 4 vezes. Tem uma que é a mais forte, que é a do andaime. Tipo, do nada, desce um andaime assim e resgata o cara da situação. Enfim. E aqui eu já acho que o Levi, como um todo, ele estava preparado, porque como a gente tinha visto lá no episódio, acho que o episódio 9, é que assim, demorou muito até, né? Não sei o quão distante eles estavam, porque eles estavam na Batalha de Trost, né? Então, tipo assim, eles estavam lá na parte do que eu entendi por mim, da parte da Muralha da Maria, né? Como um todo. Eles estavam ali. E aí, ele ouve quando os titãs invadem a outra parte, né? A outra muralha, que era essa muralha que eles estavam tentando fechar como um todo. Então ele ouve a situação e na hora que ele ouve isso, é aquele momento que o Eren tá se transformando para pegar a bala, né? Do canhão. Então assim, pô, depois disso, me passou a impressão de que se passaram pelo menos uns 2 dias. Mas pode ser coisa da minha cabeça também, porque logo depois daquilo, o sargento já fala com o Eren, fecha a missão, e aí o episódio seguinte é a batalha. Não, tá, tipo, aconteceu... Tem 24 horas aí, o Levi continua ali na batalha, ele não voltou naquele momento, ele foi voltar depois, né? E pensando que esses 3 episódios que eu falei, né? O 13, 14, 15, não, 11, 12, 13, foram os episódios que se passaram tudo em um dia, né? Tudo um atrás do outro, querendo ou não, eles acontecem no mesmo período, assim. Faz sentido que ele tenha demorado esse tempo. E enfim, e eu gostei porque, pô, preparou ali, apresentou, mostrou que ouviu, eles estavam muito distantes, em algum momento tiveram que recarregar bala, resolver o problema, não sei o que, pessoas morreram e tudo mais, e aí, enfim, chegou lá no momento exato, né, do fim da batalha. Talvez até tenha chamado a atenção quando ouviu a pedra, então já tava meio próximo, e aí ouviu a pedra, e aí foi pra lá com tudo, e aí teve aquela situação onde ia dar merda, ele aparece lá, chega e salva, e por mim fez sentido, sabe? Eu brinquei que é Deus Ex Machina porque realmente... Tipo assim, não teve no episódio 12, não teve no episódio 11, não teve no episódio 10. Foi no episódio 9 que ele apareceu. Então a gente realmente não viu o cara há muito tempo. E do nada ele chega, tá ligado? Eu acho que dá pra considerar um Deus Ex Machina de certo modo, mas um Deus Ex Machina meio leve. Tipo, teve uma preparação, mas, né, assim, que chegou. Do nada chegou. E eu gostei que salvou e o Armin meteu um Mikasa. E a Mikasa, tipo, do lado dele. E aí ele, tipo, porque a Mikasa é tão pica, a Mikasa é tão braba, que não tem jeito, né? Não tem pra ninguém. Mas eu já cheguei a ver nos comentários aí da galera que a Mikasa é considerada realmente uma das melhores, porém existe um que é o melhor. E eu imagino que seja o Levi, né? Tipo, não só quando ele apareceu lá no episódio 9 já tinha mostrado o quanto que ele era bom, mas aqui ficou muito claro que, pô, o cara é um espadachim ninja, né? Tipo, ele chega... Ele é muito rápido também. Então, enfim. E ele tem toda essa energia de Batman, né? Tipo assim, é muito Batman. Não é nem Wolverine, é Batman. É o cara que chega... Bate a luz assim, fica aquela escuridão, tem a voz baixa, assim, a voz sombria. E aí, ele é o estereótipo do cara badass, tá ligado? Não é o cara badass que é feliz, tipo a Sasha. Ele é o cara badass que, tipo assim, fala baixo, leva as coisas muito a sério e não ri de nada, não tem humor, não tem coração. Mas, tirando que, né, naquele episódio mostrou que ele tinha coração. E ainda assim, é um cara que... né, é muito bom na batalha e na atitude, tanto que no final ele fala assim, eu vou ficar de olho no Eren, eu vou treinar o Eren, porque se alguma coisa der merda, a pessoa mais capaz de resolver isso sou eu. Então assim, o ego dele é muito alto e ele tem noção de que ele é bom. Enfim, né, às vezes pode ser positivo, às vezes pode ser negativo, vamos descobrir no futuro se, né, no que vai
acarretar tudo isso, mas de qualquer modo a Mikasa tá aí entre um dos melhores, né, junto com o cara, não à toa já está sendo considerada para muitas coisas, desde que eles passaram por aquele treinamento lá nos primeiros episódios. Enfim, e aí o episódio 12 por mim, foi meio dose, porque por mim eu senti ele mais parado, sabe? Tipo assim, tava acontecendo algumas coisas? Tava acontecendo algumas coisas, mas ficou 20 minutos no Eren caído no chão, sabe? Eu achei que o Eren já tinha que ter levantado naqueles primeiros 10 minutos antes de bater o comercialzinho, no meio do episódio, né, que aparece as informações. Tinha que ter já naquele momento, entendeu? Pô, ficou ali o moleque, aí o Armin chega, o Armin tenta fazer as convencer, e aí a gente volta de novo pro passado, pro Eren brisando e não sei o que. Aí a outra parte interessante envolve o resto tá legal, entendeu? Por mim o maior problema foi a parte do Eren, porque ficou muito naquilo, sabe? E aí só nos últimos 5 minutinhos ali, o Armin conseguiu acordar ele, despertou, aí foi legal, foi uma cena legal, mas por mim podia ter sido mais rápido, entendeu? Se você pensar, é que nem aquele episódio que focou na Mikasa, que, pô, um episódio foi o passado dela, você revelou uma coisa, foi metade do episódio aquilo. E aí quando você viu outro episódio, foi metade do episódio ela lutando, sobrevivendo, depois a outra metade foi ela realmente, sabe, refletindo sobre si, o que ela faz a partir de agora, não sei o que. Aí no final ela já, eu vou fazer isso e acabou. Então assim, por mim, o Armin, o Eren meio que enrolou demais essa parte. As outras partes estavam interessantes, né, mostrou ali como é que eles iam lidar com a batalha, por mais que não tivesse nada muito novo, né, tava ali lidando com a batalha, e por mim a parte mais interessante do episódio 12 foi com o Jean, que foi o lance de ele realmente estar ali liderando o grupo, e não, porque a situação deles é outra, a galera tava lá no outro canto, eles falaram, não, vamos pra lá resolver, ajudar e não sei o que, e aí todo mundo foi junto, só que aí nessa ele acabou perdendo para dentro, então ele ficou meio que sozinho, então tipo assim, foi a parte que mais trouxe perigo, um perigo alarmante, então foi a parte que eu achei mais interessante mesmo. E aí o 13 é um dos melhores episódios da temporada até agora, foi fenomenal. Aí o episódio trouxe tudo que eu queria, entendeu? Morte, momentos impactantes, cenas realmente pavorosas, tá ligado? Então, tipo assim, trouxe aquela sensação que o anterior não tava trazendo, talvez porque ele quisesse deixar o choque pra cá, e aí totalmente compreensível, entendeu? Então ele já começou ali com, realmente o Eren acordou, o Armin foi pra PQP, e aí o Jean conseguiu sair com a situação, e aí, pô, nossa, do caramba aquela cena, mano, o Jean aqui correndo, aí a galera vem e ajuda, e aí vem o outro e ajuda, e teve aquela hora de câmera lenta que ele pulou, e o bicho veio com a boca, e a pouco a menina pulou, aquele palme na cabeça, nossa! Mano, essa parte foi a mais da hora, esse pá do episódio, eu achei do caramba. Levi, o Eren, essa parte do grupo agindo junto, se salvando, um em perigo e todo mundo faz uma coisa aqui, sabe? Vingadores. Então assim, isso foi top demais. Essa foi a cena mais da hora pra mim. E aí, enfim, depois que derrotou o bicho, aí revelou, né? Pô, como é que tá? E eu achei legal porque eles fazem direto isso, né? Sempre um episódio que termina de um jeito, eles começam outro com em um outro foco, em um outro momento. Tipo, o 12 mesmo, ele não começou pelo momento ali do Eren tentando atacar a Mikasa. Ele começou pelo povo vendo a situação da fumaça, tá indo pra cima, e tipo, e agora? O plano já deu merda? E o sargento fala, mano, não, a gente vai seguir. Tipo, mostra muito a personalidade desses personagens, né? De, não, eu acredito no meu plano, eu acredito nas pessoas que eu mandei ali, a gente não sai daqui até ver realmente que deu ruim, sabe? Então, eu gostei bastante do Sargento, já é um dos personagens mais da hora, assim, sabe? Que tem noção do que tá fazendo e tem maturidade, por assim dizer, né? Que tal como, em algum momento ali, ele se relacionou com o Eren, tal como o Levi se relacionou com o Eren, ou seja, os personagens mais badass estão aqui, né? Tão junto, assim. A Mikasa, cara, eu preciso falar desse momento antes que eu esqueça. Mano, a Mikasa, qual que é o lance, entendeu? Porque nós somos família. Aí o cara chuta um namorado e ela, tipo, ficou rosinha. E se ela não tivesse sentimentos, ela não ficaria desse jeito, entendeu? Então já tá indo pra um caminho que eu tô... Nossa, mas é mesmo? Sério? Tipo assim, porque por mim eu considero tão irmão, mas tão irmão, que por mim, se me jogasse um desses, tua namorada, tipo assim, mano, e eu tenho experiência, porque direto as pessoas veem eu e a minha irmã e pensam que a gente namora. Às vezes eu até tenho vontade de gritar que não namora pras mulheres, caso elas tenham algum interesse, né? Não olharem pra mim e pensar que, pô, olha, esse moleque tá comprometido. Eu, tipo assim, não, pelo amor de Deus, é minha irmã, sabe? E essa é a agonia, tipo, quando as pessoas falam, nossa, namorada, a gente, tipo, é uma resposta instantânea. Não, que isso? Não, tá maluco? Não, tá doido? Pirou? Entendeu? E aqui ela não teve uma... Tipo assim, só que a Mikasa, ela tem uma outra personalidade. Então assim, eu não espero que ela vai fazer isso como eu faço. Mas ao mesmo tempo, até porque eu também não agiria desse jeito. Aqui eu sou mais expressivo com vocês, né? Meus lindos, meu time de canal. Mas assim, de qualquer modo, eu esperava uma reação mais, né? Você, sendo irmão de verdade, você não fica tipo... Nós somos família. Não, você fala assim... Cala a boca.
Sabe, tipo assim, a primeira resposta talvez seja essa, cala a boca. E depois você joga, aqui é família, é meu irmão, sabe? Não, ela jogou tipo, nós somos família, que aí, pô, pode ser o nós somos família do Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos geral ali se namora, entendeu? Então ninguém é irmão ali. Então, complicado. E aí, me incomoda que o Eren, diversas vezes, ele é meio babaca com ela. E tipo assim, se fosse qualquer outro personagem, ela respondia grosso, ela ia pra cima. O Eren, ela abaixa a cabeça. Me caça. Me caça. Pô, Mikasa, você conquistou meu coração rapidinho, sabe? Foram poucos episódios pra isso acontecer. Agora você tá me dando uma dessas, tá ligado? É dose, porque não estou querendo dizer que as pessoas não têm que ter sentimentos. Mas a Mikasa, pra mim, era aquela personagem já estampado, que era a mulher feminina braba, forte, tá ligado? Que, tipo assim, Ravena das ideias, sabe? Então você vai ter mostrar o sentimento aqui, ela vai falar, E aí, aos poucos, ela poderia ser quebrada isso com algum personagem que, por um momento, eu chutei que poderia ser o Jean, quando eles trouxeram um pouco do crush que ele tinha por ela lá nos primeiros episódios. Beleza, não desenvolveu, show. Só que aí, me começa a cair numa situação dessa que, por mim, esse que é o lance. Não tô falando que ela não precisa se apaixonar. Beleza, quer se apaixonar pelo Eren, o roteiro quer fazer isso, tá ligado? O autor, fechou. Mas, tipo assim, pô, não me faz ela ficar baixando a cabeça toda hora que o Eren for grosso com ela. Eu sinto que ela é uma inútil com o Eren, tá ligado? Tipo assim, pô, pro Eren ela vai abaixar a cabeça, pro Eren ela não vai responder de prontidão. Aí isso me, entendeu? Me irrita, entendeu? Pô, não é só porque você tá apaixonado por alguém, que você gosta de alguém, que você vai ficar calado quando a pessoa falar grosso com você. Principalmente quando um moleque é grosso igual o Eren, entendeu? É diferente se fosse o Armin. Pô, o Armin é tranquilíssimo. O Armin é uma pessoa do bem, um anjo. Então se o Armin fala sério, pô, tu se surpreende, tu fica quieto. Mano, a Mikasa, ela tá tomando uma paulada do Eren já faz uns 10 episódios, sabe? Já deu, já não aguento mais, entendeu? Isso tá começando a me incomodar a ponto de eu ficar irritado com o Eren. Sabe? Toda vez que o Eren é otário, eu fico assim, mano, não é só porque você é escolhido que você tem que ser otário, não, tá, seu bosta, tá ligado? Aí as pessoas me veem criticar quando é um protagonista tipo Jon Snow, tipo o Capitão América, tipo Ciclope, tô tentando lembrar de mais algum aqui, mano, tem mais um. Mas enfim, me reclamam desses personagens que são protagonistas e tipo assim, mas pelo menos eles, tá ligado? Eles agem legal com as pessoas, eles tratam as pessoas bem. O Eren de nada presta como líder, entendeu? Nada. Beleza que em nenhum momento pediram pra ser isso, mas pro garoto que quer vingança e tá sempre... Mano, ele é muito escroto com a Mikasa, mano. Com os outros, até que tipo, por mim é suave, é favorável, né, as situações. Mas, pô... É o personagem que eu mais olho e falo assim, mano, você não pode liderar nada. Você não pode tomar... Você é tipo o nosso Hulk, entendeu? Você não... Até o Homem de Ferro, que ele era meu otário, ele tinha uma vibe líder, entendeu? O Eren, por mim, ele não chega perto de líder, sabe? Líder, Mikasa, Armin, o Jean, esses três, por mim, são top 3 pra, tipo assim, líderes de um grupo para uma batalha. O Eren é o Hulk. O Eren é o... Vira aí o Titã pra nós e faz aí o negócio, entendeu? Tipo assim, vira... Meio que talvez o Batman, mas o Batman tem um ponto de liderança também. O Levi, por mim, ele já traz um ponto mais sério, trata todo mundo do mesmo jeito. E aí, beleza. Pô, mas o Eren não aguenta a Mikasa porque ela é irmã dele, porque ela quer proteger ele, não sei o quê. Parça, a hora que você deixar muito claro que você consegue lidar com as coisas sozinho, sabe? Que você não precisa realmente de ninguém, que você não vai ser devorado, que você não vai virar um titã e se descontrolar e acabar batendo em outra pessoa... Aí tu vai ter moral pra falar. Enquanto você não fizer essas duas coisas, deixa a Mikasa do seu lado, porque ela é realmente uma das mais pica e ela vai resolver a situação, entendeu? Junto com o Armin. Então, ó, nossa. E aí eu só queria isso, só que eu já abracei a personalidade do Eren. Eu falei, beleza, tá ligado? Ele tem os momentos berés dele, ele é pica mesmo, então é nóis. Mas... a Mikasa não pode ficar abaixando a cabeça toda vez que ele fala grosso com ela, entendeu? Me irrita isso. Porque, tipo, beleza, essa é a personalidade dele, ele não aguenta mais isso. Mas eu queria que a Mikasa respondesse o que eu falei agora, entendeu? Quando você tiver moral pra falar, beleza, eu fico longe. Enquanto isso não acontecer, eu vou ficar te protegendo. Então cala a porra da sua boca, tá ligado? Seu bosta. E aí, entendeu? Fecha aqui esse assunto. Nossa, que raiva. Então, enfim, essa parte da Mikasa me incomodou demais. Porém, foi pouco, né? Foi uma cena, se pensar a verdade. Mas toda vez que acontece, a cada 3 episódios que eu tô assistindo com vocês, sempre tem uma cena assim. Então, me incomoda. Entendeu? E agora ainda que puxaram que ela gosta, me deixa mais irritado ainda. Porque uma coisa seria ser de família, e aí talvez ela realmente ficasse, tipo,
cabeça baixa porque, pô, eu fui adotada pela família dele, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa que mais importa pra mim, e tem parte disso. Mas se ela gosta do cara, aí eu acho uma merda ainda, entendeu? A situação, porque aí não é uma coisa só de família, é uma coisa de, eu gosto dele, e aí como ele tá falando, eu não vou fazer nada, sabe? E não tô falando que seja exatamente assim esse clichê, eu não estou resumindo ela a uma coisa tão boba, mas ao mesmo tempo, passa essa impressão quando ela fica quieta, entendeu? Ela fica quieta, não é pra você ficar quieta, mulher, dá um... Pelo menos chama ele de filho da peruca, entendeu? Pra você dar um... Stop. É que é dose, porque é isso que você chama de filho da... Aí você tá chegando na mãe dele, a mãe dele é o trauma dele. Então também não pesa tanto crema. Mas, entendeu? Dá uma resposta. Cala a boca, pô. É isso que eu espero da Mikasa, entendeu? Quando não tiver isso, eu vou ficar frustrado. E enfim, tô esperando. Nem que seja... Mano, se for no último episódio da temporada... Nossa, vai ser o momento que eu vou mais comemorar na temporada. Vai ser o momento que a Mikasa der a lábia pro Eren. Por que todo esse drama, criatura? Peraí, se organiza, mulher! E vai fazer ele lembrar quem você é. E me liga quando voltar, amor. Adoro suas visitas. Dito isso, o episódio 13 gostei muito, porque aí teve toda aquela parte do Jean, aí veio a parte do Eren, aí veio todo aquele grupo de pessoas de, mano, temos que proteger o Eren. Mano, essa parte pra mim foi a segunda cena mais da hora do episódio, entendeu? Porque aí, novamente, não é uma questão de, nossa, olha o Eren sendo brabo, olha a Mikasa sendo brabo. É, olha todo mundo trabalhando em equipe, sofrendo baita de um risco, todo mundo ali no chão, chamando a atenção dos bichos, pra os bichos irem atrás, e o Eren conseguir ter o caminho dele. Nossa, aí você vai vendo gente morrendo, aí você vai vendo gente pulando pra cá e pra cá, gente se protegendo, sabe? E aí traz uma sensação muito assustadora e ao mesmo tempo muito da hora de ver todo mundo agindo como um grupo. Então, por mim foi fácil o ponto auge e aí, enfim, termina ali com ele conseguindo colocar a pedra, né? Dá esse sentimento de, nossa, ufa, ainda bem que deu certo. E eu gosto de como depois o episódio ele pontua como, ó, tivemos ainda perdas, sabe? Então não é uma coisa pra gente desfrutar de verdade. Por mais que por mim as perdas deles sejam boas, né? Do tipo assim, pô, 800 pessoas estão feridas, vivas. E 200 morreram, sabe? Num parâmetro assim, você mais ganhou, tem mais pessoas vivas do que pessoas mortas. As pessoas estão feridas, mas pelo menos elas estão vivas, né? Agora, se você tá falando que elas estão vivas, do tipo assim, vão ficar paraplégicas, aí realmente já não é uma coisa tão, né? Se todo mundo for ficar desse jeito, aí realmente não valeu muita coisa. Mas ainda assim, eu gosto desse foco, sabe? Eu acho que é uma parte da trama que eles focam muito pensando até em guerras, né? Em guerras que a gente teve já diversas vezes aí pelo mundo, que a gente pode estar tendo atualmente, e que é um ponto de você valorizar a vida humana, não só aquela parte da Dioclinho falando pro Eren sobre os nomes, né? Cada um deles é uma pessoa na estatística, mas também nesse final, e aí você vê, nesse final ele dá uma estatística, mas ele joga a estatística e fala, a gente não sentiu que a gente ganhou. Tipo, a gente vê no episódio e fica, venceu! E aí depois ele fala, não, a gente não venceu. A gente teve muitas perdas. A gente só não focou nessas perdas. Mas, sabe, é uma coisa trágica. E aí a única coisa que por mim eu fiquei boiando foi o lance de ter um vírus, de poder ter uma pandemia. Não entendi, foi por causa da pedra? Foi por causa da energia que o Titã do Eren soltou? Porque ele tava realmente, né, uns raios brancos ali ao redor dele. Ou foi porque matou muito Titã naquele ambiente e aí o sangue deles solta um ar, né? Tem algumas coisas ali, né? Que voou pelo... E aí tá todo mundo... Por que você tá todo mundo de máscara? Eu falei, gente, caramba. E muito legal que isso aí foi feito antes da pandemia, né? Então, tipo assim, passa uma... Mano, qualquer coisa que eu assisto hoje em dia que tem máscara, eu penso na pandemia. Eu fico, nossa, eu veria de outro jeito se a pandemia ainda não tivesse acontecido, sabe? Então, enfim... de qualquer modo, só fiquei meio que moscando, tipo, de onde que veio isso. Aí eles explicam ali o vômito. Também fiquei pensando se poderia vir a partir do vômito. Tipo, eles soltaram uma coisa ali e aquilo tem, sabe, coisas ruins de vírus que podem ficar se espalhando pelo ar. E aí, de algum jeito, eles têm que combater isso. E aí, pô, pesado lá o Jean falando sobre a morte, né? Falando sobre o garoto que morreu. E aí eu fiquei pensando se aquele garoto que morreu é aquele que a gente viu no episódio 10, acho. Que foi quando ele entrou no prédio e aí o bicho pegou assim. Ou se foi outro que a gente não conheceu, mas que, enfim, é importante pra ele. Isso me bateu a dúvida. Mas, enfim, tirando isso, fecha ali com o Eren. O Eren, novamente, todo mundo ficando de olho. Acho que faz muito sentido tudo isso, sabe? Você ainda não tem certeza. Foi um cara que, na hora que virou, ficou contra e só depois, né, ajudou de verdade. Teve ali que esfaquear umas 3 vezes nas costas. Então, gosto desse perigo e gosto dessa sensação de medo. E de que a gente realmente não pode confiar no Eren 100%, sabe? Tipo, ele voltou, ele tá vivo, show. Mas quando ele virar um titã... não pode ser o cara mais... A gente não pode confiar... É literalmente o Hulk, né? De verdade é o Hulk. Tipo assim, tem algum momento que ele pode ser que se descontrole e vai ser a galera contra ele. E enfim, haja, né? Haja poder, haja Deus. Porque, pô, querendo ou não ali, a Mikasa só salvou porque ele tentou acertar ela e ela tava na cara dele. E aí ele
Toma. Mas aí a gente já sabe como fazer nas próximas vezes, né? Tá aí. A dica é essa. Faz de novo. Repete. E aí o Levi deixa muito claro que vai ter mais relevância na trama, o que explica o fandom dele aí que já tá nos comentários, já aparecendo já faz um tempo, e eu, pô, tá ligado? Quase um spoiler, mas tipo, não é um spoiler, né? Mas tipo assim, ao mesmo tempo, pô, já deixou muito claro que o moleque, né, vai ter algo a se fazer aí de algum jeito. Enfim, deixa nos comentários aí o que, é que vocês acham dos pontos que eu comentei aqui, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam. Eu aguardo de verdade vocês nas próximas semanas. Não tenho exatamente certeza se vai ser na próxima semana, porque eu estarei fazendo o react aí da terceira temporada completa de Round 6, né, de Round 6 de Squid Game. E aí, enfim, fica aí a dica pra vocês me acompanharem nessa também, que vai ser a última temporada da série da Netflix como um todo, e que, enfim, vai estar hypado, e eu vou tentar surfar, e aí depois eu retorno com isso daqui, que aliás estou na dúvida se eu vou pro episódio 14 ou pro episódio 13.5, porque aqui no Crunchyroll tá 13.5, e eu tô tipo, que é esse 13.5? Porque no IMDb não tem 13.5, tá 14 já ali o próximo. Enfim, respondam a isso também. Fechou? Muito obrigado, valeu, falou!